sabendo que o Senhor não deseja aquilo e que a gente precisa se mobilizar. Amém? Qual é a sua postura quando você vê uma situação assim, tipo que não tem jeito? Você pode ficar reclamando daquela situação, você pode ficar infeliz, aborrecido, deprimido, desanimado, achando que não tem jeito mais, ou você espera que aquela situação, segundo a vontade de Deus, mude. Nós precisamos ter esse entendimento. Essa não é a situação, essa não é a condição que Deus quer. Esse não é o fim. Eu estou vendo a destruição, estou vendo que está precisando de reforma, de conserto, mas eu confio no Senhor, que o propósito do Senhor, o final, o Senhor vai restaurar. Esse não é o propósito do Senhor. Amém? Então nós precisamos enxergar o plano de Deus pela ótica de Deus. Qual é o plano de Deus nessa situação? Estou vendo que está precisando de reforma. Estou vendo que essa situação precisa de reconstrução, precisa de renovação. Eu preciso entender qual é o plano de Deus para aquela situação e buscar isso, buscar o plano de Deus. Porque o plano de Deus é muito maior do que o nosso. A gente precisa ampliar a nossa visão. Precisamos ampliar a nossa visão, porque o que estamos vivendo pode ser pequeno, mas o que o Senhor tem é grande. Então, aquela situação não é o fim. Essa situação não é o fim. Precisamos enxergar com a ótica de Deus. E aí nós, então, precisamos, mesmo com essa situação ruim, entendendo o plano de Deus, enxergar que Deus nos quer como conquistadores. Deus quer avanço, Deus quer coisas grandes, fazendo coisas grandes através de nós. Porque já temos tudo ao nosso dispor, já temos o Espírito Santo, temos a sua palavra. Nós temos tudo para sermos aquilo que o Senhor quer que a gente seja e para que a gente alcance aquilo que o Senhor quer que a gente alcance. Amém? Então, a necessidade da reforma, a situação ruim, pode nos levar a uma depressão, ou um desânimo, ou a murmuração. Mas não é esse o plano de Deus. Nós precisamos mudar a nossa ótica e entender qual é a vontade de Deus. O Senhor tem coisas grandes, coisas maiores. E são oportunidades que a gente precisa entender de Deus. Não é? Aproveitar as oportunidades de Deus. E nós vamos, falando um pouco sobre isso, nós vamos pegar um exemplo na Bíblia de um homem que foi chamado para a reconstrução. Os irmãos conhecem, e esse homem foi Neemias. Neemias foi chamado para a reconstrução dos muros de Jerusalém, no retorno dos exilados da Babilônia. Então, já existia um povo que já estava lá, já tinha voltado do exílio, e Neemias, então, estava na Pérsia, na cidade de Suzã, estava no palácio do rei, na capital da Pérsia, né? Na fortaleza de Suzã, ele estava servindo como copeiro do rei. E esse lugar ficava alguns milhares de quilômetros longe de Jerusalém, mas ele ouve notícias de Jerusalém. Os amigos chegaram, ele perguntou para os amigos o que estava acontecendo, e ele, então, ficou sabendo dessa situação. Vamos abrir comigo Neemias 1. Nós vamos percorrer um pouco esse livro e nós vamos estudar um pouco, conhecer um pouco as atitudes de um reconstrutor, que é a atitude que o Senhor requer de nós. Amém? Então, olha lá, no capítulo 1, o versículo 1, palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O que está acontecendo? O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, essa era a realidade da situação. Essa era o que estava acontecendo naquele lugar.
Então, muitas vezes nas nossas vidas, a situação pode ser essa: sofrimento, humilhação, muro derrubado, porta destruída pelo fogo. Em diversos contextos nós podemos estar vivendo isso. Essa é a realidade. E qual foi a atitude, então, de Neemias a respeito dessa notícia? Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. E aí tem a oração que Neemias faz ao Senhor. Então aqui a gente percebe algo em Neemias, né? Ele, mesmo estando fora, mesmo estando longe daquele local, ele se compadece com aquela situação. Ele estava no conforto, ele estava na segurança do palácio. Mas ele não se sente à vontade com isso. Ele faz parte daquele povo. É como se ele estivesse lá. Às vezes, irmãos, nós estamos perto não estamos nem passando por dificuldades, mas estamos perto de alguém que está passando. Qual é a nossa atitude? Esse homem estava a milhares de quilômetros longe desse lugar, estava no conforto do palácio, era copeiro do rei, mas ele ficou sabendo da decadência, da destruição, da moral baixa, da dificuldade, da fome que aquele povo estava passando. E ele não se acomodou, mas ele vestiu a camisa. Faço parte desse povo. Esse sofrimento é o meu sofrimento também. Nós, como corpo de Cristo, precisamos entender isso. O sofrimento de um é o sofrimento de todos. O pecado de um é o pecado de todos. E por isso ele continua, ele ora ao Senhor, ele fica triste, ele se aflige com isso. A palavra de Deus fala que ele passa dias lamentando, e depois a gente percebe que foram uns 3 meses assim, 3, 4 meses, porque depois que ele vai conversar com o rei, ele passa em jejum, oração e em lamento. E essa oração que ele faz, no versículo 6, final do versículo 6, ele fala: confesso os pecados que nós, os israelitas, esse povo que eu faço parte, o pecado é nosso, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele confessa o pecado do povo como sendo dele também. Como eu disse, o pecado de um é o pecado de todos. Nós precisamos nos identificar uns com os outros e fazer esse tipo de confissão ao Senhor. Eu estou vendo a situação, posso até não estar passando por isso, mas eu faço parte disso. Então, eu quero orar ao Senhor, buscar uma solução, confessar os pecados que são meus também. Então, era uma pessoa que não estava alheia. Então, isso é um misto de sensibilidade, mas também com proatividade, né? Uma pessoa que veste a camisa, uma pessoa que arregaça as mangas, e não só chorar e se lamentar, e jejuar e orar, mas ele parte para a ação. Neemias é um homem de ação. Nós vamos ver durante toda a história, durante todo esse livro, a atitude de Neemias. Era um homem de ação. O que ele faz? Então, ele, depois de conversar com o rei e receber a autorização do rei, ele vai até Jerusalém. Ele sai do conforto do palácio, ele sai da sua função de responsabilidade no governo desse rei persa, e ele vai até Jerusalém socorrer esse povo, como sendo um instrumento de Deus para a restauração daquele povo. E os muros, as portas, né, aquilo que ele faz, isso é só uma simbologia do que, na verdade, o povo estava vivendo. Uma destruição, um sofrimento e humilhação. E ele se coloca, então, à disposição do Senhor para fazer essa obra. Então, às vezes nós somos essas pessoas que estão passando necessidades. E às vezes nós somos essas pessoas como Neemias, que percebem a necessidade. Não está passando diretamente uma necessidade, um sofrimento, uma dificuldade, mas está vendo, está sob das necessidades. Qual é a nossa postura? Qual é a sua postura diante disso? Tanto daquele povo que está passando necessidade, como daquele que ouviu falar isso. Às vezes nós podemos pensar assim: isso não tem nada a ver comigo. Não fui chamado para isso.
Essas coisas com o tempo se resolve. Não sei qual que é a fala, né? Que a gente pode, a desculpa, enfim, que a gente pode dar. Mas tem coisas que a gente não precisa esperar Deus falar diretamente. Tem coisas que Deus espera uma atitude nossa. É uma atitude nossa. Tem coisas que específicas no ministério, claro, que a gente precisa ser sensível à voz do Senhor para estar fazendo, né? Esperando a direção de Deus. Mas tem aspectos gerais que a gente só precisa estar à disposição do Senhor, nas mãos do Senhor. Por exemplo, quando Davi enfrentou Golias, existia um chamado na palavra de Deus específico para que Davi fosse enfrentar Golias, na palavra de Deus? Deus falou assim para Davi, vai lá e enfrenta o gigante. Não foi assim, né? Mas Davi chegou naquele lugar, viu a necessidade, se indignou com aquela situação e agiu. O chamado de Isaías, Isaías 6, o Senhor faz um chamado genérico, um chamado geral, dizendo assim, a quem enviarei? E não falou assim, eu quero enviar você, Isaías. Eu quero enviar você. Não, ele falou, a quem? A pergunta que Deus está fazendo, a quem eu enviarei? Quem irá por nós? E Isaías respondeu essa pergunta. Eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. E logo em seguida Deus falou, vai. Deus liberou. Ele estava só esperando uma resposta de alguém. Irmãos, existem necessidades que não precisa ter um chamado específico. É só você se colocar à disposição. Qual é a necessidade que você vê e que você precisa agir? Existem muitas necessidades ao nosso redor. E às vezes a gente fica esperando quando Deus está chamando alguém para fazer, para agir. Neemias foi essa pessoa que viu a necessidade, assim como Davi, quando enfrentou Golias, viu a necessidade, se indignou, dizendo, essa não é a vontade de Deus. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus não é que Jerusalém tenha muros destruídos, portas queimadas, o povo sendo humilhado e sofrendo. Esse não é o meu plano. Neemias entendeu isso. Ele entendeu que esse não era o plano. Então ele se dispôs a estar nas mãos do Senhor como um agente de bênção para aquele povo. E nós? Qual é a nossa postura? Será que diante da destruição, do sofrimento, da humilhação, a gente se resigna dizendo, isso daí não tem nada a ver comigo? Ou, é assim mesmo, vai fazer o quê? Não, irmãos, o plano do Senhor não é esse. O plano do Senhor é maior do que os nossos. A realidade pode ser, sim, dura, difícil, feia, descabelada. Mas não é a vontade de Deus. Esse não é o fim. Então nós precisamos entender qual é a vontade. É isso que Deus quer para a minha vida? É esse tipo de vida que o Senhor quer para mim? Ou para essa comunidade, ou para a minha família, ou para o meu casamento? Não é. Porque no momento da crise, no momento da dificuldade, o que é mais fácil? A gente sair, a gente largar, né? Muda de casamento, muda de igreja, muda de, sei lá. Não é? Mas essa é a vontade de Deus? Será que essa é a vontade de Deus? Não é, irmãos. Nós precisamos de cura na nossa visão, cura no nosso entendimento, ouvir a vontade de Deus. Senhor, está acontecendo isso, assim como Neemias. Senhor, o Senhor está vendo essa situação deprimente que o povo está vivendo, mas eu sei que esse não é o plano do Senhor. Por isso eu me disponho a fazer uma parceria contigo e restaurar Jerusalém. Amém? Então, Neemias foi essa pessoa que respondeu favorável a uma necessidade. Então ele fala, nós pecamos, né? Ele coloca na oração isso, ele não fica empurrando a responsabilidade para os outros, mas ele chama para si a responsabilidade, nós pecamos, e no fim da oração, finalzinho do capítulo 1, ele fala, nessa época eu era o copeiro do rei. O que isso quer nos dizer, né? Nessa época eu era o copeiro do rei. Isso nos diz que o Neemias não era um construtor,
Ele não tinha habilidades, né, de engenharia, de, sei lá, arquitetura, pedreiro. Ele não era essa pessoa. Ele era o copeiro do rei. Você está entendendo que quando você se coloca à disposição nas mãos do Senhor, Ele te capacita? Pode ser que tenha necessidades que você esteja vendo, situação de destruição que você não se veja preparado para enfrentar. Você não tem habilidades, recursos, capacitação. Mas se você responde sim ao chamado de Deus, Ele vem e te capacita. Ele vem e te usa. Ele só precisa de um sim da nossa parte, de uma disposição da nossa parte. E Neemias respondeu a isso. Outra coisa, ele era o copeiro do rei. Ele estava nesse lugar de conforto. O copeiro é aquele que servia o rei e também aquele que experimentava as comidas antes do rei comer. Imagina o que ele comia, né? Ele estava sossegado, estava seguro, estava abastecido, ele tinha comida. Ele não precisava sair daquele lugar, poderia muito bem se acomodar e dizer, estou orando, estou jejuando, tá bom, legal, tá bom demais isso, mas não vou lá sofrer, não vou lá passar fome, não vou lá ver a situação. Eu estou orando, deixa eu ficar aqui orando. Não, não foi essa a postura dele. Ele saiu da segurança do palácio e decidiu agir. Foi para a ação, porque ele amava o povo de Deus, amava aquela cidade, e ele tinha convicção de que esse não era o plano de Deus para Jerusalém. Então ele decidiu ir abençoar aquele povo, e no capítulo 2, ele fala então com o rei, né, pedindo autorização do rei. Na verdade, o rei fala assim, nunca vi essa cara sua tão triste assim. O que aconteceu que você está abatido? Né? O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que Neemias era alguém excelente naquilo que ele fazia, dedicado. Ele nunca tinha servido o rei com uma cara amarrada, sem vontade, sem ânimo. Não, porque o rei fala isso. Eu nunca te vi assim, você nunca esteve assim. Você está doente? O que você tem? Porque você nunca se apresentou diante de mim com essa cara. Irmãos, como que é o nosso ânimo para servir o Senhor? Você vem assim, cara de chupou-limão, cara amarrada, cara sem vontade, sem motivação, ou se arrastando? Como é que é? Esse homem era um homem que estava naquele lugar, aquele não era o lugar dele, né? E ele foi colocado como copeiro, com certeza ele não era copeiro também, mas ele estava naquele lugar, servindo daquela maneira. Mas ele fazia o melhor. Tudo que ele fazia era com dedicação, tudo que ele fazia era com excelência, não é? Então a gente aprende muito sobre essa postura de Neemias, porque ele era excelente. E o rei fala para ele assim, quanto tempo você precisa para fazer essa obra? E ele colocou o prazo, e o rei autorizou que ele fosse. E o que isso quer dizer? Que Neemias era alguém de palavra, que Neemias era alguém confiável, alguém que fala tal dia. O rei sabia que era tal dia mesmo, por isso ele autorizou. Nós somos assim, será? Nós somos pessoas que se dedicam, que são excelentes, que cumprem o que falam, que são confiáveis. Esses são requisitos importantes naquele que quer cumprir o chamado de Deus. Palavra e dedicação e excelência, independente de onde você está, irmãos. Independente. Às vezes a gente pode estar num lugar que a gente não acha que é o nosso lugar, mas nós estamos lá servindo ao Senhor. Você tem que fazer o seu melhor. Você tem que se dedicar, você tem que ser confiável, fazer e cumprir aquilo que você fala, aquilo que você promete. São requisitos para quem quer cumprir a vontade de Deus. E a primeira coisa que Neemias faz, então, quando ele encontra com aquele povo, ele sai de Suzã, né, autorizado pelo rei, ele encontra aquele povo, e ele junta aquele povo, e a primeira palavra que ele diz é uma palavra motivacional, porque aquele povo estava desanimado. Imagina a situação, né? Os muros derrubados, as portas queimadas, com muito sofrimento, muita dificuldade, a fome que eles estavam passando, eles estavam bem desmotivados, então, né? Bem desencorajados. E no versículo 17 do capítulo 2,
Neemias então diz: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Dizendo assim, essa é a realidade, não vamos ignorar a realidade. Isso é o que está acontecendo, caos geral, a situação está feia. Nós, estamos passando por isso, essa é a realidade. Venham. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Neemias está chamando o povo, vem, em outras versões fala, levantem, vamos reconstruir, sabe por quê? Porque esse não é o plano de Deus. Deus não quer que os muros continuem desse jeito. Deus não quer que a gente continue vivendo sofrimento e humilhação. Esse não é o plano de Deus. Por isso, vamos reconstruir. E aí, no 18, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Sabe o quê? Ele estava dizendo, olha o favor de Deus sobre esse propósito. Essa é a vontade de Deus, porque Deus tem me aberto as portas. Deus me trouxe aqui neste lugar. Essa é a vontade de Deus. Por isso, venham, vamos reconstruir. Você pode compreender isso? Que Deus está nos chamando? A situação pode estar horrorosa, pode estar destruída, tudo terrível. E nós não ignoramos isso. Mas esse não é o plano de Deus. Por isso, venham, se levantem, Deus está conosco, Deus é favorável a isso, é Deus que proporciona tudo isso, Deus que me proporcionou estar aqui. E eles responderam, sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto de Deus. Muitas vezes nós precisamos somente de uma palavra assim. Olha, essa é a situação, é feia, horrorosa, é horrorosa. E nós não vamos ignorar isso. Não vamos tapar os olhos para isso. Mas esse não é o plano de Deus. Por isso, vamos nos levantar e vamos fazer o que o Senhor quer de nós. Juntos. Amém? Se encheram de coragem. Que a gente se encha de coragem nessa noite para realizar o bom plano, o bom projeto de Deus que Ele tem. E eu digo isso, irmãos, como um plano de Deus para essa casa, para este lugar. Nós não somos ignorantes. Passamos por uma temporada muito difícil. Passamos por um ano de muita dificuldade. Nós não somos ignorantes com isso, mas nós sabemos que esse não é o plano do Senhor. O Senhor tem coisas grandes, o Senhor tem uma grande obra para fazer, mas Ele precisa que todos nós nos levantemos, nos coloquemos à disposição do Senhor e vamos juntos dizendo, vamos reconstruir, vamos nessa empreitada juntos, porque o Senhor é conosco, Ele está nos favorecendo para isso. Amém? É grande, né? Versículo 19. Então, logo na sequência aí, né? Então, Neemias motiva, Neemias levanta o povo se encoraja, e no versículo 19, quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que você... Amém. O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha só. Às vezes a gente acha que só porque Deus nos chamou, a gente não vai ter problemas. É claro que vai. Parece que esse é um requisito, né, do Senhor. Te chamei, saiba que você vai ter problemas. É porque quando a reconstrução começa, os opositores se levantam. A gente precisa ter consciência disso. Se você está posicionado, se você está interessado em fazer a vontade de Deus, saiba que o inimigo se levanta mesmo. E a gente tem que ter consciência disso. A nossa luta é real. Os opositores se levantam e vão impedir de qualquer maneira que essa obra seja paralisada. Então não sejamos ignorantes quanto às astutas ciladas do inimigo.
porque ele está bem interessado em fazer parar essa obra. Colocar em descrédito, colocar incredulidade, colocar medo, roubar a nossa visão, o nosso propósito. A gente precisa estar bem focado, irmãos, porque senão a gente desiste da obra. Não é? Então, Neemias, então, se depara com todo tipo de oposição. E esses ataques, esse foi o primeiro ataque, né? Foi logo depois que o povo se levantou, já veio um ataque. Esses ataques foram 6. 6 vezes o inimigo se levantou para destruir aquilo que Neemias e o povo estavam fazendo. 6 vezes, irmão. Será que a gente suportaria? Será que a gente suporta isso? Às vezes nem começou a guerra ainda, né? A oposição já está esmorecendo. Deus não quer isso de nós. Ele quer que a gente seja forte, corajoso, e que a gente tenha foco no propósito certo. E entenda isso daí. Porque o que o Senhor nos chamou a fazer é grande. Fala comigo, o que o Senhor nos chamou para fazer é grande. É grande, é grande. E aí no versículo 20, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. É o Senhor que vai fazer todas as coisas. Não somos nós. É o Senhor que está interessado nisso. É Ele que vai fazer que a gente seja bem-sucedido. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Então, Neemias não se deixou abalar pela primeira afronta, mas em cada ataque desses, você lendo o livro, e eu te encorajo muito a ler, e meditando nele, estudando nele, você vai ver que Neemias se levantou com a estratégia certa para destruir todas as artimanhas do inimigo. Não é? Aquilo que Deus nos chamou para fazer é grande. Então, aqui nós vemos uma disposição para o trabalho. É Deus que vai nos dar bom êxito, é Deus que vai fazer com que a gente seja bem-sucedido. Né? É essa parceria. Eu faço a minha parte, o Senhor vai fazer a dele. A dedicação da minha parte, o Senhor vai colaborar e vai trazer os resultados. É o Senhor que vai fazer, mas Ele precisa de mim, Ele precisa de você, Ele precisa de cada um de nós, juntos, né? E aí no capítulo 4, passa lá comigo essas páginas, capítulo 4, o povo sofre um grande ataque mesmo, eles se desencorajam, eles se enfraquecem, eles chegam na metade da construção do muro, na metade, e eles sofrem esse grande ataque. E vieram mais ataques também, Neemias 4, a partir do 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Então, olha só, esse ponto assim, é um ponto bem importante do texto, eu percebo isso, porque eles estavam na metade da obra, mas eles estavam muito cansados e desanimados, e ainda tinha muito entulho, ainda tinha muito serviço. Talvez nós estejamos nesse ponto. Nós já trabalhamos bastante, estamos trabalhando bastante, estamos nos esforçando, estamos nos dedicando, mas ainda tem muito entulho. Você já chegou assim num momento na sua vida, na reforma da sua casa? Né? Vai trocar o piso da casa, vamos supor. Aquele lixaiado, aquele poeira, aquela sujeira, tudo destruído na sua casa. Você olha assim, você nem acredita que dali vai sair alguma coisa boa. Né? Acho que não vai terminar isso daqui. Acho que nunca vai acabar isso daqui. Né? Vocês estão numa obra? Parece que nunca vai ter fim. Você não consegue enxergar o projeto final. E nesse ponto, irmãos, é que vem o cansaço, o desânimo. É nesse ponto que a gente precisa de estratégias e da presença de Deus para nos motivar a continuar. Quando a gente vê essas ruínas, os entulhos, e ainda tem muita coisa para fazer, parece que nunca vai acabar. Realizar uma
grande obra é cansativo mesmo, irmãos. Nós falamos isso, né? Nós estamos fazendo uma grande obra. Realizar qualquer obra para o Senhor, ainda mais com oposição, ainda mais sendo grande, pode ser muito cansativo. E essas pressões que vêm, externas ou até internas, podem produzir esse desânimo e talvez até um retrocesso. Em nome de Jesus, não. Mas existem pessoas que param no meio do caminho. Existem pessoas que desistem no meio do caminho, retrocedem mesmo, né? E aí a gente vê, por exemplo, os ataques, né, que Neemias sofreu. Insultos, zombaria, conspiração, intimidação, falsidade, fofoca e falso conselho. 6 vezes, dessa maneira. Insulto, zombaria, conspiração, intimidação, falsidade, fofoca, falso conselho. Parece que a forma com que o inimigo usa para nos desanimar, e usou para desanimar Neemias e aquele povo, foi o falatório. A arma do inimigo é o falatório. É o que vem te trazendo desânimo, confusão, dúvida, medo, sei lá, insegurança, a ponto de fazer você desistir. Então, eles espalharam boatos entre os judeus, que ia desanimando o povo aos poucos. E esse povo começou a perder a motivação de continuar. Não se achavam mais capazes e tinham medo. Pode ser que a gente chegue numa situação, ou até já estamos numa situação assim. Mas saiba que a cura para esse desânimo, esse cansaço, é se concentrar nos planos de Deus. Qual é o plano de Deus? A gente não pode tirar isso da cabeça. Não podemos tirar isso da cabeça. Senhor, esse é o que está acontecendo? Mas esse é o seu plano? Não é. O Senhor vê tudo, vê uma Jerusalém gloriosa, poderosa. É isso que Ele quer ver nas nossas vidas. Esse é o fim. Enquanto nós não vermos o fim, nós não vamos desistir. Amém? Vocês estão comigo? Não podemos desistir enquanto não vermos cumprido o propósito do Senhor no nosso meio. Não podemos. Precisamos lembrar, relembrar e nos motivar. Neemias fez isso, né, com o povo. Neemias falou assim, ele teve algumas estratégias, né, e ele falou assim, no versículo 13, por isso posicionei... antes disso, né, eles estavam desanimados. Eu li o 10, né? Os trabalhadores não têm mais força, nós não conseguiremos reconstruir. Olha o que os inimigos diziam. Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. É isso que o inimigo quer fazer. Nos matar e nos fazer parar o trabalho. Acabar com o trabalho. Os judeus que moravam perto deles, versículo 12, 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. O que Neemias falou? Não tenham medo deles. Lembre-se do que Deus está te falando. Lembre-se do teu chamado. Lembre-se do propósito. O Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Lembre-se que você tem um propósito. Não tenha medo deles. Nós precisamos nos motivar com isso, irmãos. E talvez nós sejamos aqueles que estão enfraquecidos, que estão cansados, que estão sem esperança. Nós precisamos olhar, nos lembrar. O Senhor é grande e temível. Ele que vai fazer a obra ser bem-sucedida. É Ele que nos chamou. É Ele que nos capacita. Ele quer ver isso daqui reconstruído, é Ele que fará. Amém? Nós precisamos ter sempre isso em mente. Às vezes, nós não somos esses, mas nós estamos vendo nossos companheiros desanimados. Precisamos ser como Neemias. Se você vir algum dos seus irmãos desanimados, enfraquecidos, sem fé,
desencorajado, você precisa encorajar o seu irmão. Às vezes é uma situação que você está vivendo dentro da sua família, dentro do seu casamento. Você precisa pegar o seu cônjuge e encorajar ele. Essa situação que a gente está vivendo é terrível, mas esse não é o plano de Deus. Vamos nos levantar e vamos reconstruir, e vamos lutar. Motive seus irmãos. Se você está vendo que alguém está enfraquecido, você precisa ser como Neemias. Levantem-se, lembre-se, não tenha medo. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. E ele soube lidar com esses ataques, então, de forma estratégica, né? Posicionou as pessoas nos lugares certos. Neemias orou para Deus, pedindo sabedoria. Em todos os momentos ele ora. Ele arma uma vigilância constante. Irmãos, não podemos baixar a guarda. As coisas podem estar até indo bem, muitas vezes está, mas não se esqueça que nós estamos no meio de uma reconstrução, no meio de uma obra. Não podemos baixar a guarda, porque o inimigo é sorrateiro. Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos ali, bem no meio deles, para matá-los e destruir aquilo que eles estão fazendo. Não se esqueça disso. O Senhor é grande e temível, mas nós temos opositores, e por isso não podemos baixar a guarda. E Neemias, entendendo isso, organizou uma vigilância constante. Enquanto uns estavam trabalhando, outros estavam vigiando. Uns com espada na mão, outros com as ferramentas da construção. É assim que a gente precisa se armar e se posicionar e se preparar. E cada um proteja a sua família. Sabe por quê? Porque esse é o grande alvo do inimigo. Se o inimigo destruir a nossa casa, nós não teremos mais condição de reconstruir nada para o Senhor. Estão entendendo, irmãos? Lute pela sua casa, lute pela sua família, porque esse é o grande alvo do inimigo. Aí no versículo, a gente leu, né? E no 14 nós lemos o 20, versículo 20. No final, nosso Deus lutará por nós. O Senhor está acima de tudo, Ele que lutará por nós. Nunca podemos esquecer isso. E Neemias estava sempre relembrando aquele povo de que Deus está acima de tudo. Ele que lutará, nosso Deus lutará por nós. Grifa isso na sua Bíblia. Final do versículo 20, nosso Deus lutará por nós. E no 21, dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Irmãos, Deus protegeu essa obra, porque o povo trabalhou muito. O povo se dedicou muito. Eles trabalharam demais. Se você quer a ajuda de Deus, você precisa pôr a mão na massa. Aquele que quer bênção precisa ter atitude, precisa agir, precisa trabalhar, se dedicar, se empenhar. As coisas não acontecem assim, de repente, né? De uma hora para outra, sem a nossa participação. Deus quer a nossa participação na reconstrução. É Deus que luta por nós, mas existe a nossa parte. E Deus quer fazer uma parceria conosco. Se a gente quer bênção, a gente tem que agir. Então, arregaça as mangas, irmãos. Nós estamos no meio de uma reconstrução. Vigia a sua família, vigia a sua casa. Lembre-se do plano do Senhor. Lembre-se que Ele que vai fazer todas as coisas. Ele que vai lutar por nós. Ele vai nos proteger, nos guardar e nos encorajar. Mas a nossa parte é arregaçar as mangas. Você está preparado? Sangue nos olhos? Faca nos dentes? Então vamos cair para cima, irmão. Cai para cima, cai com tudo, né, Tiago? Estou pegando uma frase que eu acho que é sua. Bom, a oposição, isso é muito importante. Essa oposição vem daqueles que não estão fazendo nada, sabe? Aqueles que só reclamam, que estão vendo, não está fazendo nada, não está trabalhando na obra, mas fica só falando mal, né? Criticando, se opondo, e enquanto os muros estavam lá caídos, ninguém estava fazendo nada, está tudo tranquilo. Foi alguém começar a encorajar, a arrebanhar, a regimentar aquele povo que a oposição começou. Quando está tudo destruído e ninguém se posiciona para reconstruir, está tudo certo. É só alguém se posicionar dizendo, eis-me aqui, Senhor. A oposição começa. E essa oposição vem daqueles que não estão fazendo nada. Quem você tem ouvido?
Qual é o teu conselheiro? Você precisa perceber isso também. Se você se aconselha com aqueles que não estão fazendo nada, que está achando defeito naquele que está trabalhando, mas ele mesmo não está fazendo nada, descarta. A gente não pode se aconselhar com aqueles que estão se perdendo, irmãos. A gente precisa se encorajar um ao outro. Encorajar um ao outro, mas não vamos dar ouvido para o falatório, para a intimidação, para a incredulidade, para o desânimo, por aqueles que não estão fazendo nada e só estão vendo defeito naqueles que estão fazendo. Isso pode nos paralisar também. Então, vamos nos encorajar, arregaçando as mangas juntos e trabalhando, crendo que o Senhor é grande e temível e Ele lutará por nós. O capítulo 6, o versículo 3, ele está passando por outro ataque, né? Mas, reforçando isso, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Qual é o tipo de obra que Deus está nos chamando a fazer? E Neemias, no versículo 3, ele fala: estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou fazendo uma grande obra, por isso eu não posso parar. Você precisa ter essa convicção. Se algum desânimo vier, se alguma falta de coragem, o medo, a falta de fé, o cansaço, te quiser fazer parar, você precisa dizer para si mesmo: eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou empenhado num grande trabalho e por isso não vou parar. E por isso não posso parar. Amém? Essa foi a fala de Neemias diante de uma tentativa de intimidação, engano, né? Enganado, porque quem tem convicção daquilo que está fazendo, por isso que eu estou reforçando isso, nós precisamos ter essa convicção daquilo que nós fomos chamados a fazer. Quem tem essa convicção não para e não é enganado. Não podemos ser esses alvos fáceis, né, do engano e da paralisia. Quando a gente sabe e tem convicção daquilo que Deus nos chamou e do projeto que nós estamos executando, nós não vamos parar e não seremos enganados. O versículo 15, estou terminando, versículo 15, o término da reconstrução. Olha só, Neemias conseguiu mobilizar muitas pessoas diferentes, diferentes em classes sociais, em posições, né? Ele motivou e uniu esse povo todo, juntou esse povo todo diferente, e essa união fez com que os muros fossem reconstruídos em 52 dias. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aquilo que era impossível, irmãos. Quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele faz com que coisas impossíveis aconteçam. Você crê nisso? Nós não podemos ficar de olho nas impossibilidades. Nós precisamos crer no possível do Senhor, nos milagres do Senhor. Ele faz milagres. Depois de 6 ataques, 6 vezes de ataque, muita luta, muita pressão interna e externa, esse povo unido, porque eles se dedicaram ao trabalho, construíram e reconstruíram os muros em 52 dias. Precisou de muito investimento, de muita renúncia, de muita ação, de uma disposição, de uma fé e uma coragem e um posicionamento, e que começou com Neemias, e que inspirou todo aquele povo. É isso que Deus nos chama para fazermos nesse tempo. Amém? Eu quero trazer essa palavra, eu trago essa palavra com a convicção de que é Deus que está nos chamando para esse momento, para esse posicionamento. É Deus. Começou a reforma, se posiciona. Não foge da luta, não foge do trabalho, não ignora os problemas, mas encara de frente. E saiba que esse não é o fim. Saiba que o Senhor é grande e temível e Ele vai nos dar vitória naquilo que a gente se empenhar a fazer.
Amém? Nós somos reconstrutores nas nossas próprias vidas e na vida de outros. Nós somos reconstrutores, podemos ser reconstrutores e até objetos da reconstrução, mas para isso nós precisamos orar, nós precisamos perseverar e nós precisamos nos dedicar com sacrifícios, assim como fez Neemias, mas sabendo que o importante é que o Senhor está no controle. Ele é o maior interessado de que isso tudo aconteça nas nossas vidas. Depois disso, depois dessa reconstrução, houve um grande avivamento da fé, um grande despertamento espiritual. É isso que Deus quer nos fazer, irmãos. Saiba, existe recompensa depois disso tudo, existe. E é isso que o Senhor está nos chamando a fazer. Ele quer nos despertar espiritualmente, Ele quer nos reavivar, Ele quer nos fazer grandes. Uma igreja poderosa, uma igreja gloriosa, crentes cheios de fé, cheios de poder do Espírito Santo. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Eu preciso orar agora, né? Nós precisamos orar. Vamos orar. Eu peço a você que se levante.